boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse episódio. Estamos aqui novamente, eu, Nádia, da Gulosos, com a doutora Esther. Doutora Esther é nossa clínica responsável técnica lá da Gulosos, formada desde 2023, hoje em dia finalizando sua pós-graduação em nefrologia. Queria que tu falasse um pouquinho mais de você por enquanto, doutora Esther. Oi, Nádia, tudo bem? Então, não sei muito bem o que falar. Gosto muito da parte clínica, gosto muito de atender, né? Cães e gatos, não tenho preferência entre eles. Tô atendendo desde o primeiro dia de formada, né? Trabalhando contigo já há bastante tempo. E agora, finalizando a pós, não sei, vamos seguir os nossos caminhos, né? Fazer a parte especializada. Querendo ou não, a parte de nefrologia é uma parte que a gente pega muito paciente geriátrico, né? Em final de vida. Mas acho que é isso, não tem muito o que te dizer, assim. O final de vida, muito legal tu ter passado por essa parte, não estava no nosso escopo, Não. mas o final de vida do pet ele é muito delicado, né? Eles, inclusive, são jogados fora quando chega a doença, quando chega a falta de mobilidade, quando chega a falta de... Quando ele precisa, de fato, veterinário, né? Não, uma coisa que a pessoa planeja quando ela adota, né? Muitas vezes a pessoa adota e pensa, eu tenho que comprar um saco de ração, tenho que fazer as primeiras vacinas, mas ela não lembra que é um compromisso de 15, 20 anos. Então, é uma realidade triste, assim. Enquanto tem pessoas que fazem tudo, e mais um pouco, a gente vê na nossa realidade todos os dias, tem pessoas que acham que tá tudo bem ter 15 anos e não caminhar bem, não enxergar, não ouvir, não conseguir comer. Vamos começar, então, Do começo. do começo. Lá quando esse indivíduo humano resolve adotar um pet e ele acha que o pet vai viver bem a vida inteira, que ele não precisa de visitas esporádicas ao veterinário, que a vacinação é só quando ele é bebê. Aí tu pergunta para ele quantas doses ele deu só uma. Há Né? muitos anos atrás. Quando ele era bebê, né? Ele não continuou. Então, conta um pouquinho para nós, assim, o que seria o mundo ideal, que é o que a gente comenta, inclusive, no nosso dia a dia, dentro da veterinária, quando eu resolvo, de fato, adotar, comprar, enfim, um pet pequeno, bebê, lá com os seus 30, 45 dias de vida. Então, tem 3 pilares que são fundamentais ali para uma boa qualidade de vida, né? Primeiro, o controle de questões infecciosas e ectoparasitas, que são as vacinas e a vermifugação, remédio anti-pulgas e anti-carrapatos, uma boa nutrição e realmente fazer os check-ups periódicos ao longo da vida do animal, né? Tem um pouco de diferença ali entre cães e gatos, mas falando primeiro de cães, os cães eles devem iniciar a vacinação com 45 dias de vida, né? Seria o ideal, entre 6 a 8 semanas. Antes disso, é importante que já tenha sido feito o controle ali de vermes, né? Então, normalmente quando a gente fala de um protocolo para ajudar os tutores e facilitar a comunicação, né? Iniciar com 15 dias de vida a primeira dose de vermífugo, repetir aos 30 dias de idade e em 45 a gente iniciar a vacinação. A vacinação, hoje em dia a gente tem 2 grandes opções assim no mercado para cães. A vacina V8, que a gente chama, e a vacina V10, né? Elas protegem contra mais de um tipo de doença, as principais ali, parvovirose, hepatite infecciosa, sinomose e a leptospirose, tem outras, mas essas são as mais importantes. E a V10, ela protege contra mais tipos de leptospirose, né? O ideal sempre seria a gente fazer a mais completa, ainda mais no Brasil, que nem todas as casas têm um bom saneamento básico, a gente sabe que, enfim, falta controle de roedores e outras coisas. Se a gente iniciar o protocolo aos 45 dias de vida, a gente vai fazendo com 21 dias de intervalo, né? Então, vai fazendo uma a cada quase um mês ali, finaliza o protocolo, 21 dias depois, esse animal, ele tá apto a passear na rua, ir para pet shop, ter contato com outros cães. Então, às vezes, esse é um primeiro desafio que a gente esbarra, né? O animal que vem para a primeira dose de vacina caminhando na coleira, não tá no colo, já tá no pátio, já tá passeando. E, às vezes, ali a coisa já começou errada, né? Mas esse seria o primeiro ponto, a primovacinação e depois manter esse controle. Hoje em dia, a gente até, acho que vai falar sobre isso depois, mas a gente tem uma orientação de manter a vacinação anual, né?
Controle, né, de ectoparasitas, tá até virando um debate agora de se tornar lei para ser considerado maus tratos, não fazer um bom controle de ectoparasitas, deixar o animal infestado de carrapato e pulga. Isso afeta a qualidade de vida, não tem como, né? Tanto do pet quanto de quem tá perto, mas, né? Com certeza. Pátio e picadas até nos próprios tutores, né? Muita gente aparece com alergia de picada de pulga também, não é só o pet. E não só pra tua casa, né? Quantos tutores nos relatam, meu vizinho tá com uma super infestação no pátio, eu não consigo controlar aqui. Então, isso é uma coisa importante, né? Tem muitas opções boas no mercado hoje, desde o mais barato até o mais caro. Infelizmente, o mais caro aqui é o melhor, é o que funciona bem, né? E respeitar ali o tempo de bula. A gente vê muitas pessoas que às vezes querem usar o produto do cão no gato, porque tem muitos gatos e parte um comprimido de cão e dá para gato, não dá para fazer isso. Tem pessoas que dão um comprimido uma vez por ano e aí não entendem por que o controle não está sendo bem feito. Então, respeitar a orientação do produto. E a qualidade de vida em si, né? O animal não é só tu dar a vacina e tu dar o vermífugo. Tu também tem que pensar que ele tem que passear, que ele não trabalha, que ele fica em casa te esperando, que tu tem que promover uma boa qualidade de vida. Então, isso é importante. E a questão da nutrição, né? Uma ração de boa qualidade é fundamental, assim, não faz muita diferença. Quantas vezes a gente já viu as pessoas ali no nosso balcão, olham os nossos animais e falam, olha, o pelo dele tá tão bonito, não cai, porque o que tu faz diferente, né? Mas assim, uma coisa que eu sempre falo pros tutores também, o ideal é o que tu consegue manter. Não dá pra gente fugir da tua realidade, então precisa pensar sobre isso quando tu adota um pet, né? Tu tem que botar na ponta do lápis se tá dentro da tua realidade, promover uma boa qualidade de vida pra ele, sabe? Mas é isso, assim, manter bem alimentado, manter as vacinas em dia, fazer o protocolo inicial e os reforços anuais. E questão dos ectoparasitas e do vermífugo. Isso é muito importante. Tá, então para nós deixar bem claro aqui, né? Falamos de 3 doses de vacina. Claro que aqui a gente está conversando com uma médica veterinária, né, pessoal? Muita gente chega lá na loja, a gente questiona, o cachorrinho tá doente, tá com isso, tá com aquilo. A gente pergunta, tem vacina? Tem vacina. Eu fiz ali na agropecuária. O rapaz da agropecuária que aplicou. Uhum. Então, explica pra gente mais ou menos, a gente não tem, né, tem embasamentos muito largos, muito complexos, mas explica para nós a diferença daquela vacina que a doutora Esther vai aplicar lá no consultório, diante de o conhecimento da veterinária, e aquela vacina que a gente aplica lá no balcão. A gente não, né, pessoal de agropecuária, nós lá não aplicamos, só para deixar bem claro. O que acontece? Isso é um debate muito complexo. Mas, geralmente, a gente, dentro do consultório, trabalha apenas com vacina importada, tá? Principalmente porque quando tu compra vacina importada, e tu que compra, tu sabe, tem todo ali um protocolo de coisas que tu tem que ter para poder adquirir frente à empresa. Tu tem que ter uma boa refrigeração. Se vocês olharem no consultório, toda geladeira de consultório vai ter um termômetro em cima. A vacina tem que estar entre 2 e 8 graus para ser refrigerada, que senão ela pode perder efetividade. O PET ele tem que ser avaliado antes de aplicar. Não é só ir no consultório e fazer uma injeção. Tem toda uma coisa por trás. Ele tem que estar saudável, tem que ser feita essa conversa com o tutor, tem que ser explicado o protocolo, ver se foi aplicado o vermífugo. Então, tem muita diferença entre tu chegar no balcão da agropecuária e eles puxarem uma vacina que a gente não sabe nem de onde veio, nem como está sendo refrigerada, nem se tem nenhuma garantia, de tu chegar no consultório, tu fazer um protocolo personalizado, ter uma conversa com o veterinário, tu definir um melhor momento de fazer aquela aplicação. Basicamente, a diferença da vacina importada para a vacina nacional é isso. É o cuidado de preparo ali, de armazenamento, das garantias que a empresa nos fornece e também de tu saber se o animal está apto para receber aquela vacina. Às vezes eu chego o tutor no consultório para fazer a vacinação e eu pergunto, tá tudo bem? Não, tá tudo certo. Ele só teve vômito e diarreia ontem. Mas então a gente não pode vacinar. Sério que não pode vacinar? Não, não pode. O animal tem que estar bem, entende? Então, o cara da agropecuária não vai te perguntar isso. Ele quer vender aquela vacina. É toda uma questão, não é só tu vender a vacina, né? Tu realmente, o animal tá apto a ter a proteção que a vacina oferece, porque ele tem que estar bem para poder ser protegido por ela. E é o contraponto que a gente sempre tenta trazer para o tutor também lá dentro da loja, no nosso dia a dia, a gente sempre compara, né? Quando a gente vai num posto de saúde vacinar, seja lá para qualquer doença,
Gripe, agora que tá todo mundo tomando. Ai, tu tá resfriado, tu tá bem. Se tu tá resfriado, tu já não toma a vacina. Por que que o pet vai ter que tomar não bem de saúde, né? Não tão apto. Com Então, a certeza. gente sempre tenta trazer lá na loja, principalmente para esclarecer para o tutor, antes de passar com a doutora Esther, a necessidade do pet, de fato, estar bem para receber essa vacina. Falhei, doutora. Não vacinei o meu pet, mas ele tá dodói. E agora? E agora, o que que eu faço? Porque é normal, né? A pessoa adota o cachorrinho, muitas vezes por falta de informação. Não é porque não quis, a gente percebe muito, principalmente a gente que trabalha com isso. Tu comentou da alimentação, né? Muita gente às vezes vai pela mais barata, mas também não sabe qual é a diferença da melhor para mais barata, digamos assim, é dentro do que está o que tá dentro da informação dela, né? E a parte da vacina a gente percebe que também é muito isso. A pessoa não tem a informação. A partir do momento que a gente consegue disseminar, e é justamente de novo que eu bato nessa tecla, que é por isso que o podcast existe, para a gente levar a informação e conseguir disseminar o máximo possível para quem quiser compartilhar, e a gente agradece bastante, principalmente para quem gosta de pet, que é o nosso foco, mas é levar a informação. A partir do momento que tu tem a informação, fica mais fácil também procurar ajuda. Mas não vacinei, meu cachorro tá com diarreia, meu cachorro tá com vômito, meu cachorro parou de comer, e isso muitas vezes chega no consultório, é vacinado? Não. Ou tu pergunta se é vacinada, a pessoa fala sim, eu dei as vacinas iniciais, é um animal que tá com 10 anos de idade, isso acontece muito. As pessoas, eu não sei como se criou essa cultura, mas muita gente acredita que tem que ser feita só a vacinação, né? Então, é por isso que eu sempre bato na tecla. Hoje em dia, com as opções que a gente tem disponíveis no Brasil, o reforço ele é anual. Mas, e agora, né? O animal tá doente. Pode ter relação com a falta de vacina, mas nem sempre, né? Então, a primeira coisa é a gente sentar no consultório e tentar entender os sintomas. Nem toda diarreia é igual, né? Isso é papo para horas. Mas, realmente, uma das principais causas de diarreia e vômito em filhotes ali, 3, 4 meses de idade, é a parvovirose, né? Que é uma doença que a vacina protege. Então, temos testes no consultório para fazer, teste rápido que nos ajuda muito. Se o animal chega com suspeita de parvovirose, tu consegue, às vezes, ali em 15 minutos, tu já fechar um diagnóstico e iniciar um tratamento. Mas tem que avaliar. Às vezes é um animal de 2 meses de idade que, além de não ter vacina, tá comendo comida. Não tomou vermífugo. E não só a parvo, né? Tem a coronavirose também, que a vacina protege, que causa diarreia. Aí, geralmente, o animal que fez todo o cuidado básico, ele não vai ter esses problemas, né? Mas, falando das doenças infecciosas, a parvo traz muita questão da diarreia e do vômito, e daí o ideal é a gente fazer o diagnóstico, às vezes tem que encaminhar o paciente para uma internação para poder fazer o tratamento ali. E a sinomose, que é outra doença muito séria que a vacina protege, dela pode trazer vômito e diarreia, mas geralmente é aquele animal que vem com secreção ocular, que tá com dificuldade de caminhar, às vezes que tem convulsão do nada, tosse, espirro. Então, aí é conversa de consultório pra gente tentar fechar um diagnóstico e iniciar o tratamento, né? Mas, assim, é bem comum, mais do que a gente gostaria, animais não vacinados chegarem com doenças que a vacina podia ter impedido, né? E, às vezes, a gente perde esses pacientes. E o que é mais comum, vamos supor, de um animal adulto, tá? É mais comum ele apresentar uma parvovirose Sinomose. ou é mais comum uma sinomose? Sinomose parvovirose é uma doença muito de filhote ainda, né? Até 1 ano de idade, 2, mais difícil, porque tá muito envolvido com a imunidade. Já peguei pacientes, uma cadelinha uma vez de 7 anos de idade com parvo, era a única coisa que justificava os sintomas dela e deu positivo o teste, mas é bem menos comum, eles têm mais resistência. Agora, sinomose não tem idade. Sinomose adulto, filhote, idoso, e ela é cruel em qualquer estágio da vida, né? E os principais sintomas, doutora? Não porque eu queira que a pessoa não leve no consultório. Não Mas pra é poder isso. identificar, É né? só, de fato, para poder identificar. E claro que só quem pode dar o tratamento é o médico veterinário. Mas o que eu posso me preocupar? Poxa vida, meu cãozinho não foi vacinado ainda, porque que nem a gente está comentando. Não é comum num cão vacinado isso acontecer. Não. Até a doutora comentou aqui que eu que faço a compra das vacinas lá na loja. Sim, sou eu que faço a compra das vacinas. E é bem importante salientar que a partir do momento que tu opta por um protocolo de vacina, os fabricantes, eles dão uma garantia sobre a vacina que eles estão vendendo. Ou seja,
A partir do momento que tu vacina com determinada marca, se tu fizeres o protocolo de vacina que a doutora acabou de nos explicar com aquela marca e por algum motivo o cão posteriormente positivar para alguma das doenças que a vacina em bula está dizendo que protege, o fornecedor ele é obrigado a dar um amparo para o tutor. Então, isso é muito importante também. Porque a gente sabe que nenhuma vacina protege 100%. Evidente que a imunidade conta demais, a parte de alimentação, que a gente vai bater sempre na tecla, que um animal bem nutrido, ele tem uma imunidade totalmente diferente de um animal que não está bem nutrido, e hoje o mercado oferece diversos tipos de alimentação. Vai ser, já prometi para vocês que vai ser um assunto de um dos nossos podcasts, a questão da alimentação, trazer alguém especializado em alimentação para poder explicar para vocês a diferença por que a gente tem ração de R$5 o quilo e por que a gente tem ração de R$200 o quilo, tá? Então, isso tem explicação e a gente vai tentar trazer para vocês também como forma de informação. Mas a questão da proteção da vacina tem esse amparo também dos laboratórios, né? Com certeza. Então, o que acontece? Em qualquer estágio da vida, se vir com algum problema relacionado a isso, a gente também tem mais essa parte de proteção junto ao fabricante, né? Que a gente comentou de bula, até dos vermífugos e dos antiparasitários que tu falasse, né? Até por isso que o protocolo tem que ser feito dentro do que a empresa pede, né? Aí tem várias coisas. Tem um intervalo que a gente tem que respeitar entre doses, que é de 21 a 28 dias, que é o que a bula pede. E tu tem que manter todas as doses com a mesma vacina do mesmo laboratório. Porque às vezes também o paciente já chega pra gente com uma dose de outro local, de outro fabricante. Eu sempre explico, olha, em questão de proteção, a gente tá protegendo, porque tu tá fazendo o protocolo com a vacina. Agora, se tu quiser ter o amparo da empresa, caso aconteça isso acontece, a gente precisa reiniciar o protocolo. Então, é uma segurança, eu acho importante. Eu já tive um paciente que ele tinha todas as doses de vacina, tinha sido tudo feito corretamente. Ele não fez nenhum tratamento durante as vacinações, porque isso também é uma coisa, né? Às vezes o paciente, ele tá vacinando, mas ele teve outra coisa. Teve uma pneumonia, teve uma doença que não tá relacionada, tu teve que tratar e isso pode interromper o ciclo de vacinação. Tu precisa reiniciar, né? Aquele paciente tinha sido tudo feito certo e ainda assim ele pegou parvovirose. O único caso até hoje que eu tive. E daí a gente entrou no saque da empresa, eles nos fizeram um inquérito sorológico, assim, eu lembro que eu recebi a ligação deles toda semana. A gente teve que enviar tudo relacionado ao tratamento e aí eles custearam. Eu não me lembro quanto, mas deu 95% do valor do tratamento assim da tutora, sabe? Eles deram esse amparo. Então, isso é muito importante, né? E também é a diferença de tu ter a vacina importada para vacina nacional. Claro. Não trabalho com vacina nacional, eu não sei se eles têm essa preocupação, mas eu acredito que não. Mas diante do Conselho Regional de Medicina, não tem nada que proíba, digamos assim, o médico veterinário a aplicar uma vacina nacional? É mais uma questão de proteção sobre a fiscalização, de fato? A gente tem uma orientação sempre de fazer a vacina ética, né? Que é com todos esses parâmetros que a gente comentou aqui, de refrigeração, de tu ter garantia de bula. A nossa orientação é que a gente recebe na faculdade e nosso juramento é que a vacina tem que ser ética, né? Meu Mas eu já recebi carteirinha assinada com um produto nacional. E eu até lembro que na época da faculdade teve essa discussão, né? O meu professor de imuno, ele falou, não tem nada que diga que o laboratório brasileiro não funciona. Mas quem compra o laboratório brasileiro tá garantindo que a vacina tá bem armazenada para funcionar? Quando tu vai botar a vacina no isopor, tu não pode nem botar o fundo da vacina em contato com gelo. Aquilo pode estragar o pó da vacina, tem que ser em cima. Então, é uma série de coisas. Às vezes não é nem o produto, mas quem tá usando o produto, sabe? Como o produto está sendo usado. A orientação é informação, né? Com certeza. Então, por isso que a gente sempre trabalha com as empresas que fazem a vacina importada, porque, querendo ou não, ainda é quem tem o melhor respaldo para nos dar, né? Melhor qualidade, né? Com certeza. Controle de qualidade. Nós falamos da parvo, dos principais sintomas, né? E a sinomose, que eu acredito que é a mais preocupante, digamos assim, Com das certeza. doenças virais que acometem os filhotes. Já vi muitos adultos também, muito mais sinomose do que parvovirose em adultos, né? E é muito judiado, assim, Muito. o bicho de fato definha se tu não der uma atenção devida num tempo recorde, digamos assim. E às vezes nem assim, né? E às vezes nem assim. O índice de salvamento da sinomose é baixo. É baixo, né? É uma doença que a gente chama de multissistêmica, né? Porque enquanto a parvovirose afeta principalmente o trato gastrointestinal,
pode causar outras coisas, mas principalmente isso. Multissistêmica, é isso? Multissistêmica. Não tem ordem. Doença não lê livro, né? Da doença não sabe o que está dizendo na literatura para ver o que ela vai manifestar. Mas o paciente pode apresentar sintomas gástricos, como vômito, diarreia e perda de apetite. Sintomas respiratórios, geralmente secreção nasal e pode ter pneumonia secundária à infecção pelo vírus. Sintomas daí neurológicos, que tem uma gama de possibilidades. Às vezes tem um animal que só está com dificuldade de caminhar. Tem animal que começa a ter aqueles tiques, que são as mioclonias, né? Espasmos musculares. Tem cães que convulsionam. Às vezes eles começam a vocalizar, né? Passa a noite inteira gritando, o tutor não sabe por quê, tu vai ver sinal de sinomose. Tem animais que param de conseguir abrir a boca, né? Ficam com rigidez muscular. Uhum. Já peguei paciente que ficou cego. Então, ela é uma doença multissistêmica, né? Mas, geralmente, assim, aquele filhotinho que tu vê que ele só tá mais apático e tá com muita secreção ao redor dos olhos, que também é um sintoma, né? Aquele filhote a gente já tem uma grande chance de ser sinomose, né? Mas é isso. Já tive pacientes que fizeram tudo que a literatura nos diz, começaram com a secreção nos olhos, aí teve o vômito, a diarreia, daí teve a pneumonia, começou com o sistema neurológico, e eu já tive paciente que só chegou convulsionando, era sinomose. Então, pode ser qualquer coisa, na verdade, né? Mas no filhote tem que ficar muito atento. Tá com dificuldade de caminhar, tá com secreção ao redor dos olhos, muita secreção nasal, tosse, tu tem que ficar de olho. E cães adultos, assim, a manifestação é bem... depende muito. Já peguei de todo jeito, assim. Às vezes só a tosse, só o espirro, só a secreção nasal, só a convulsão. E é uma doença que é bem difícil da gente conseguir tratar, porque é um vírus. Não é que nem uma bactéria que muitas vezes tu dá um antibiótico, a bactéria morre e tá resolvido. É um vírus, ele entrou na célula, ele não vai sair dali até ele achar que tá bom. E geralmente ele vai pulando de sistema em sistema, e mesmo quando ele não tá mais ativo, ele deixou sequelas graves pra trás, né? Tem animais que ficam bem, mas tem animais que às vezes não conseguem mais tem tempo caminhar. pra isso? Tipo, pra ele... A No modo grosso aqui, ele vazar do organismo? A doença pode ficar até 4 meses ativa no organismo. Nossa. Então, geralmente, quando tá fazendo acompanhamento de um paciente que tá bem, o certo é tu fazer um PCR a cada 30 dias, né? Tu ir retestando pra ver se o vírus ainda tá ativo, e aí quando o animal tá bem, sem nenhum sintoma, o exame negativo, tu iniciar a vacinação. Não vou dizer que a gente não salva nenhum, já tive pacientes que se recuperaram, ficaram bem, mas... Já tivemos, graças a Deus, né? Mas é a minoria. Mas outra coisa que é muito importante, seja em qualquer problema, não só sinomose e parvovirose, mas a dedicação do tutor também, né? Conta muito. Mas tu sabe que talvez não seja a pauta agora. Às vezes uma coisa que acontece muito é a culpa também, né? O tutor se sente culpado porque não vacinou, tinha como ter protegido, e às vezes aquele animal... Infelizmente, não tem mais o que ser feito. Ele já tá sofrendo, porque foi o que tu falou, a sinomose, ela faz ele definhar, né? E, às vezes, entra uma sensação de culpa do tutor de eu devia ter protegido ele lá atrás e não saber a hora de parar, né? Porque tem animais que realmente ficam muito mal. Já tive paciente que ficou cego, que não caminhava, que não conseguia comer, que vivia com dores constantes, que não dormia. E... o tutor tava ali segurando ele pela culpa, sabe? Então, a dedicação faz muita diferença, muita. Se não for uma pessoa empenhada que vai medicar, que vai entender que vai ter um gasto muito grande, não é barato tratar uma doença que teria sido prevenida pela vacina, né? Por isso, mais uma vez, a importância da vacina, né? Com certeza. Hoje, se a gente for botar na ponta do lápis, nós estamos falando aqui o quê? De 3 doses, é isso? Uhum. 3 doses iniciais, mais a raiva no final do protocolo. A Bem gente está importante. falando de uma média de valor de R$300 no máximo. 200 e uns quebradinho aí, tá? Eu não tô mal de cálculo aqui na minha cabeça agora. Mas que tu gaste de 250 a R$300. Um tratamento Não tem nem o que dizer, né? sem garantia de melhora, eficácia, de né? tempo. Não tem. Só a consulta que tu vai gastar ali. Tu já pagou uma dose de vacina, né? Com certeza. Tratar é sempre mais caro do que prevenir. Não tem nem o que dizer, assim. E esses remédios para sinomose, eles são caros. As opções que a gente tem, nada é barato. Então, e às vezes é uma coisa que tu esbarra, né? Às vezes tu tem um paciente de muito baixo custo, que talvez a vacina não tenha sido feita por uma retenção de custo. Vai ser quase impossível tu conseguir tratar, sabe? Então, tem que pensar muito antes de adotar um filhote. E um adulto também, né? Sim, antes de adotar Tem que o pet, pensar, né? gente. É uma responsabilidade muito grande.
E a gente tá falando aqui no geral de cachorros, mas tem os gatos. Tem os gatos. Tem os gatos, Outro mundo. que já é outro mundo, né? Eu prefiro isso, prefiro aquilo. É quatro patas igual, a diferença é que um fica no pátio, o outro fica dentro de casa, teoricamente, né? Né? Mas sobre o gato, como é que a gente pode proteger o gato? Porque o gato também tem doença. Muitas. E é a mesma do cachorro? Não. Gato é outro mundo, assim. Melhor maneira de proteger o gato de qualquer coisa é só pra começar a deixar ele dentro de casa, né? Que infelizmente isso é uma cultura que a gente ainda não tem no Brasil, né? Tá melhorando, a gente tá tendo mais animais domiciliados, mas 50% das doenças tu protege deixando ele dentro de casa. No caminho nós estava comentando sobre isso, né? Que tem aumentado bastante a adoção de gato. E o pessoal às vezes vai na loja e eu comento, né? Bota uma telinha na tua janela, bota uma telinha na tua porta. O gatinho não precisa ir pra rua, né? A gente evita tanta coisa, desde atropelamento, envenenamento. Mas ele é gato, ele tem que ir pra rua. Eu ainda brinco, né? Tu tem saudade, tu tem vontade de ter um Camaro amarelo? Né? A gente não tem saudade do que a gente não tem. Então, se ele for adaptado desde cedo num ambiente restrito, o próprio Salem, né? A gente tem lá na loja nosso gatinho preto. Hoje ele tá preso, ele fica numa coleirinha, presinho, por medo, de fato, da gente deixar ele ir pra rua e acontecer algum acidente. Mas ele chega na porta, ele escuta barulho, ele, deita o cabelo dele pra dentro da loja, né? Então, eu gosto bastante de usar analogias para a pessoa poder entender melhor, né? Ele não vai sentir falta de uma coisa que ele não tem. Isso é uma coisa. Mas também não adianta só tu prender o gato dentro de casa e tu não dar nenhuma assistência de vida pra ele. Claro, daí né? agora é a tua fala. Sim, é importante domiciliar eles, mas a gente tem que entender que a gente tem um animal que tem instinto de caça, que tem hábitos noturnos, um animal que na natureza, às vezes o tutor fala, ele só vai ali no telhado, ele nem andou. Eu não me lembro de onde é que eu estudo, mas eles pegaram gatos que tinham acesso à rua e botaram uma coleirinha neles com GPS. Tem gatos que andaram 14 quilômetros numa noite. Então, gato, se tu deixar, ele é do mundo. Então, não adianta tu só prender aquele animal dentro de casa e tu não dar qualidade de vida pra ele, que daí vem outras doenças. Mas, sim, domiciliar e gatificar o ambiente, né? E, às vezes, tu não precisa gastar R$1 milhão com um monte de arranhador e coisa, uma caixa de papelão. Tu brincar com o gato, tu botar uma varinha com peninha, sabe? Sim. Estimular esse gato a ter uma vida mais ativa, assim. Mas em questão de vacinação, gatos têm a doença, uma das doenças mais cruéis de cães é a cinomose, não tem nem o que falar. E uma das doenças mais cruéis de gato é a FeLV, que é a leucemia viral felina. É um vírus que ele é transmitido entre gatos, pode passar da mãe para o filhote na hora do parto, de compartilhamento de potes, de briga na rua, de tu adotar um gatinho, não saber que tem a doença e conviver com o teu gato que tá dentro de casa. Ela é uma doença muito cruel, assim, causa sintomas devastadores. Pode causar anemia, tumor no intestino, tumor no tórax, tumor no cérebro. Geralmente é um animal que, quando ele tem a doença ativa, ele não vive muito. E essa doença é uma doença que tem vacina, né? Então, o gato, por outro lado, a gente tem a indicação de começar a vacinação com 60 dias de vida, tá? O correto, o que os veterinários que são gateiros, eles pedem pra gente fazer é nunca vacinar um animal sem o teste. O tutor chegar no consultório, tu explicar que tem um teste rápido pra FeLV e pra FIV, que é a imunodeficiência viral felina, outra doença viral séria, mas não tão grave quanto a FeLV. Tu fazer o teste e, se o animal for negativo pra FeLV, tu fazer a vacinação contra a FeLV e também contra a gripe felina e a panleucopenia. Gatos, a gente tem opções... Tem mais opções do que de cão, né? Agora, a gente tem a vacina da FeLV separada, né? Tem a vacina V3 e tem a vacina V4. A diferença da V3 para V4 é que a V4, ela traz ali a proteção contra a clamidiose felina. Clamidiose felina geralmente causa conjuntivite, filhotinhos com muita secreção ao redor dos olhos. E a V3, ela traz a proteção contra o complexo respiratório felino, né? Que é a gripe do gato, aquele gato que fica com secreção no nariz, que para de comer. Então, gato, a gente consegue fazer um protocolo mais individualizado, né? Mas a indicação é essa. Chegou no consultório, é o que a gente fala, miotestou, né? Chegou no consultório, testa. Não tem a doença, conversa com o tutor. Geralmente, se é filhote, faz a V4 mais a FeLV. E depois tu faz ali com intervalo de 21 dias o reforço. E aqui a gente entra numa coisa que a gente estava falando antes, né? Tem a indicação internacional e tem a indicação do laboratório.
A indicação internacional manda a gente vacinar os filhotes até os 4 meses de idade. Porque quando ele nasce e ele mama o leite da mãe, ele pode pegar anticorpos, né, maternos, e esses anticorpos, eles podem circular ali até 12 semanas. E quando tu vacina um animal que tem anticorpo materno circulando, pode inativar a vacina e tu acabar perdendo proteção. Então, a recomendação internacional nos manda vacinar até as 16 semanas de idade. Os laboratórios, eles trazem uma bula, né? E para gato, o laboratório ele manda fazer 2 doses. Ou seja, esse gatinho não pode estar mais mamando, é isso? Idealmente não, com 60 dias já é para ele ter desmamado, tá? Mas mesmo que ele já tenha desmamado, tem anticorpos circulando ainda, tá? E aí vem o momento em que cada veterinário vai escolher o seu protocolo, vai escolher o que tu quer seguir a bula do laboratório, tu quer seguir a recomendação internacional, e tu tem que ter essa conversa com o tutor também, né? Mas é isso. E aí tem a questão. Isso talvez até eu esteja errada, mas eu não vou vacinar esse gato porque eu não fiz o teste. Às vezes a pessoa tem que escolher se ela tem o dinheiro do teste ou ela tem o dinheiro da vacina, né? O que a gente comenta do mundo ideal, né? Exatamente. O mundo ideal é. E Fazer outra tudo. coisa é tu fazer o teste e tu ir retestando esse gato depois. O teste, a gente até pode falar sobre o teste, mas o teste não é uma verdade absoluta. Claro. Agora, se eu tenho um gato que eu sei que eu já consegui aquela vacina, que é muito difícil às vezes, o tutor não vai pagar o valor do teste, o valor da vacina, eu não vou proteger ele contra a FeLV. Sendo que não tem nenhum malefício, não tem problema tu vacinar um gato positivo com a vacina. Aí eu acho que é uma escolha muito pessoal de cada veterinário, né? Mas gato é isso, questão da FeLV e da gripe é importante. A gripe nos gatos é uma doença que pode ser bem ruim, eles param de comer, às vezes levam uma internação, passagem de sonda, o gato fica bem mal. Depois tu fazer os reforços, né? O reforço da FeLV ele é a cada 2 anos e o reforço das outras doenças anual. E isso tá geral para todos os laboratórios? Eu acabei não. não, isso é uma recomendação geral. Uhum. Só que aí vem um problema, né? Às vezes tu fala pro tutor, olha só, essa vacina aqui é a cada 2 anos, mas ano que vem a gente tem que fazer a outra. O tutor some. Daí tu ficou 1 ano sem ver aquele gato. Essa vacina dura 2 anos, deve durar um pouquinho mais, nunca mais voltou. Então... Mas isso eu tô pra... Que é o que a gente tava comentando do cão, né? Às vezes faz só as primeiras de filhote e daqui 12 meses não retorna. Exatamente. É mais uma questão de disseminar informação mesmo, né? Eu acho muito ruim de 2 em 2 anos, porque às vezes vai se confundir, né? Será que eu vacinei ano passado? Será que eu não vacinei? Apesar de que o tutor de gato tende a ser mais cuidadoso também, né? O tutor de gato ele é mais minucioso, de fato. Muitas vezes, eles são diferenciados, assim. Mas é isso. E gato, a nutrição, para cão é muito importante, mas para gato faz uma diferença absurda a qualidade da ração, assim, uma série de coisas. Então, e tem outras doenças que não tem proteção, né? Vacinal, esporotricose, que a gente tá tendo um surto aqui. Surto gigantesco. Doença fúngica séria, uma zoonose que passa por pessoas, que mata muitos animais, não tem vacina. A única proteção é deixar o animal dentro de casa. FIV, infelizmente, não tem vacina. A FIV, que é a imunodeficiência viral felina, ela não tem uma morbidade, uma mortalidade tão alta quanto a FeLV, mas também pode induzir problema renal, problemas dentários, baixa de imunidade, piora outras doenças, e não tem vacina no Brasil contra a FIV. Então, a única proteção é tu deixar esse gato dentro de casa. E outra coisa muito importante é, toda vez que eu for introduzir um gato na minha casa, eu tenho que saber o status desse gato e eu tenho que saber o status do meu gato. E isso é uma coisa que as pessoas não fazem. As pessoas estão passando na rua, pegou um gato, ai, que bonitinho, vou Leva adotar. pra casa. E às vezes tu tá levando a doença pro teu gato que tava saudável, ou tu tá levando a doença pra esse gato que tava na rua, né? E então, assim, adota um gato, um cão, vai no veterinário. Busca essa orientação inicial, sabe? Porque às vezes a gente acha que tá fazendo um bem pra eles e na verdade a gente não tá, sabe? A gente sempre vai pensar que é caro levar no veterinário, mas é muito mais caro não levar. Vai ser o assunto desse episódio, dos episódios anteriores, dos episódios futuros, de tu avaliar se de fato tu tem realmente condições, talvez não seja a palavra, me desculpa se eu estiver errada, mas tu consegue manter essa vida, né? Claro. Hoje em dia a gente tem consultas de 70 a 120 reais que tu consegue tirar bastante dúvida com o médico veterinário e alimentação muito boa, né? Tem valores aí bem acessíveis, não é nada absurdo, mas se de fato tu não tem esse valor para demandar para ele, será que
vale a pena? Será que tá certo tu adotar esse gato, né? A consciência da despesa e do tempo que tu vai ter que ter com esse pet, né? Isso é muito importante, não é simplesmente pegar e levar para dentro de casa, né? Ele vai me gerar custos 10, 12, 15 anos, dependendo da longevidade que eu vou conseguir levar ele, né? Tanto o cachorro quanto o gato. E às vezes a pessoa só percebe isso depois que já adotou, né? É. Quantas vezes a gente não ouve, eu vou jogar fora esse cachorro. Eu tô gastando demais. Tô gastando demais. Claro que entre um animal tá na rua, sem ter abrigo, com... Correndo mais riscos ainda, exatamente, né? Tá ali e ser adotado, uma pessoa que vai conseguir dar o melhor pra ele dentro das suas possibilidades, é muito melhor ele ser adotado dentro das suas possibilidades. Claro. Só que tudo é custo, né? Tudo é custo. Depois, pra dar um amparo pra ele, tudo é custo. E às vezes a gente ouve, o veterinário é mercenário, só quer saber de dinheiro, gente. Nem vamos entrar nesse assunto, mas a gente tem uma linha de trabalho um pouco diferenciada. Não te agradeci no início, mas te agradeço agora, porque tu e a Daisy foram duas veterinárias que apostaram no nosso trabalho lá do início, né? Num consultório de qualquer maneira, de qualquer jeito, dentro de um bairro, e apostaram demais que aquilo daria certo. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma estrutura muito melhor do que o que a gente começou. E isso não é para qualquer veterinário aceitar. Às vezes os veterinários querem estar dentro de um ambiente de beleza e de estrutura que não é só esse local que precisa de atendimento, né? O bairro também precisa, o pequeno também precisa, e é muito difícil hoje em dia a gente conseguir veterinários com um pensamento tanto teu quanto da doutora Ariadne, que trabalha com nós, com o pensamento da Daisy, que empurra a gente desde o início, né? Tu sabe, tu começou com nós bem lá no início, então agradeço de coração. Hoje, graças a Deus, a gente, além de colega de trabalho, já posso te considerar como uma amiga, né? Tanto eu quanto a Tiana. E o nosso trabalho, ele não para aqui, né? Ele continua, que Deus nos abençoe, que consigamos levar por vários anos, mesmo depois de pós-graduada, que tu não te afastes da Gulosos jamais. É um trabalho social também, né? É um trabalho social. A gente tem essa consciência de que a gente precisa levar um bom atendimento a quem gosta, né? E não tá num grande centro, não tá do lado de uma clínica gigantesca, a gente tá dentro de bairro, tanto a loja de Cachoeirinha quanto a loja de Gravataí, a gente quer levar o acesso àquela sociedade que é um passo atrás, é o social, é a castração com um preço mais acessível, não perdendo a qualidade, né? Porque eu também não... Acho que eu comentei no início, mas se eu não comentei, vou comentar agora. A doutora Esther, ela é laureada da URGS, gente. Vocês têm noção do que é ser formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com louros na sua formatura, então isso é de uma grandeza, vocês não têm noção da capacidade da doutora Esther, ela é fenomenal de fato, assim, não porque ela está na nossa frente aqui, na minha frente, mas pessoa ímpar, assim, sem comparação a vários outros profissionais que a gente conhece da área. Sabe que isso é uma coisa que eu sempre tento trazer assim mesmo, quando a gente vê que é uma pessoa que não vai conseguir fazer tudo, eu sempre tento dar todas as opções. Porque às vezes a gente acha que a pessoa não vai conseguir, ela despende de todos os recursos possíveis para ajudar o seu animal, né? Da mesma maneira. Faz vaquinha e corre ali, corre lá. Vende carro, faz tudo. Então, isso é uma coisa que, por mais que seja um trabalho social, a gente sempre vai apresentar todas as possibilidades para o tutor. E trabalhar dentro da realidade dele, né? A gente não vê o quanto a saúde é cara, porque a gente tem o SUS no Brasil. Mas a saúde é muito cara. E... de todos os polos, a saúde é cara, muito, né? Cara. Demanda profissionais que para chegar ali... É caro. É caríssimo. É um empenho gigantesco. É abdicar da própria vida para estudar aquilo ali. E como que vai ser barato? Não tem como. Tu tá abdicando da tua vida para cuidar de outros seres, né? De outra vida. Como é que falam? É justo que muito custa, que muito vale. Sendo clichê. Mas é isso, é um trabalho social. Eu fico muito feliz que a gente consegue fazer ele assim, porque a pessoa que tem muito recurso sempre vai ter pra onde correr, né? Mas a pessoa que não tem
fica à mercê de talvez não ter assistência, de não ser bem atendida. E Exato. nunca foi nosso propósito, né? Nunca foi, graças a Deus. Graças a Deus. Mas enfim, vamos voltar aqui. A gente perdeu um acabou, pouco. a gente se perdeu da caminhada. linha da caminhada. Falamos de vacina, mas importante também a parte de vermifugação, né? Tanto de cachorro quanto de gato. A gente comentou em outro momento no trabalho lá a necessidade da vermifugação e não é tão gigantesca quanto a gente de fato pensa, né? Não, a gente, na realidade, no dia a dia, a gente usa o vermífugo de uma maneira muito errada, né? É uma coisa... E aí vem aquela coisa, tu não consegue ter essa conversa com todo mundo, mas quando tu consegue ter essa conversa, o vermífugo, ele não é uma prevenção, ele é um tratamento. Ou seja, às vezes a pessoa me fala assim, eu dei vermífugo semana passada, mas essa semana eu tô com suspeita de verminose, porque não impede, não é porque tu deu que vai impedir de pegar. E aí vem onde a gente usa errado. O correto do vermífugo é ele ser utilizado quando o animal tem uma verminose. Ou seja, quando eu tenho um sinal clínico, uma diarreia que teve a presença dos vermes, ou quando eu tenho uma diarreia e eu vou lá e faço um exame parasitológico de fezes e eu encontro o verme. Quando a gente realmente tem uma infecção, usar como tratamento, porque ele não previne. A gente acaba usando de maneira profilática, por causa que a gente sabe que os animais o cachorro sai pra rua pra passear, ele acaba tendo contato com água contaminada, ele cheira por tudo, às vezes ele revira um lixo. Então a gente usa de maneira profilática porque, infelizmente, a gente ainda não chegou no ponto de fazer o exame parasitológico de fezes quando necessário, da pessoa... a gente não tem ainda... Não tá nesse ponto, né? Então a gente usa de forma profilática. É importante, é muito importante, né? Até a gente comentou que as pessoas negligenciam muito o vermífugo, mas seria muito ideal se a gente conseguisse alcançar realmente a utilização correta. Porque já estão vindo estudos que estão mostrando resistência contra o vermífugo. Vai começar a ter o mesmo problema do antibiótico daqui a alguns anos, né? Não vai ser qualquer coisa que vai funcionar. E verminose pode ser um problema muito sério, né? Às vezes a gente pensa só naquela diarreia, mas não, pode causar corpo estranho dentro do intestino quando tem uma contaminação muito grande, pode causar doenças pulmonares em gatos também, né? Um diferencial para asma, para tosse em gato é uma verminose pulmonar séria. Então, de passinho em passinho, a gente vai fazendo a conscientização. Mas sempre que eu consigo introduzir isso, que eu sei que é um tutor que eu vou conseguir ter esse diálogo, eu falo, olha, tu pode dar, vamos avaliar o nível de atividade dele, se é um animal que fica só dentro de casa, a gente faz com uma frequência menor, se é um animal que passeia muito, a gente faz com uma frequência maior. Mas o ideal seria realmente a gente fazer quando necessário. Os meus gatos, eles estão só dentro de casa, eles não têm acesso à rua, eles não usam vermífugo. Quantas vezes os meus gatos tiveram diarreia em 2 anos? Nenhuma. Porque eles não têm verminose, eles não têm onde se contaminar. Só que, às vezes, se eu vejo que é uma pessoa que eu não vou conseguir introduzir isso, eu dou uma orientação. Faz a cada 6 meses ou a cada 4 meses. A gente também tem que saber ser maleável, né? Sim. Mas é uma coisa que eu bato muito na tecla. Não é preventivo, é tratamento. Tu sabe que eu tava prestando atenção no que tu tava falando e eu também não me lembro a última vez que eu dei para meus gatos. Porque os teus são só dentro de casa, né? Sim, que os meus E gatos eles estão não bem. saem. E nem toda diarreia é verminose. Tem isso, né? Eu tenho 10 caixas de areia, né? E é um evento todos os dias para limpar. E eu, de fato, não percebo nada de diferente no cocôzinho deles lá. Da mesma maneira que a gente tem animais que chegam com uma verminose muito severa, porque estão na rua, estão comendo lixo, enfim. Nunca fez um controle parasitário, mas cada caso é individual, né? É a mesma questão das vacinas. A vacinação tem uma indicação individual, né? Se tu for olhar ali, parvovirose, sinomose, não é a cada 1 ano que tu faz o reforço. Tem um tempo maior que a vacina dura. Mas como a gente usa uma vacina que ela não pega só a parvo, ela pega outras doenças, né? A leptospirose é uma doença que a gente não falou aqui, mas é muito séria. A gente acaba fazendo reforço a cada 1 ano. E na grande verdade, muitas vezes a gente quer ver aquele animal a cada 1 ano. Né? Sim. Já que a gente não tem a cultura de fazer o check-up, que seria o ideal, a gente quer que ele vá no consultório todos os anos para conseguir conversar, tá usando a ração para fase de vida correta, ver se não surgiu nada do ano passado para cá. Mas, enfim, essas são coisas que nada é engessado. O ideal seria cada animal ter seu protocolo de vacina, seu protocolo de vermífugo, a sua alimentação. Mas a gente tá dando, né? A veterinária tem já melhorou muito, já melhorou muito. A gente, nossa, partindo da quantidade de tipo de ração, é porque o mercado pede. Com certeza. Ninguém vai colocar no mercado uma ração que não tem procura.
Então, a quantidade de a variação que tem, né? A variedade que tem de ração é porque tá tendo demanda, né? Não vamos gastar dinheiro com produção com que não vai vender. É porque, de fato, tá Quantos vendendo, casais né? não têm filhos e têm pets hoje em dia? É verdade. A gente, É né? verdade. É verdade. O Então, pet tá muito comum, tá muito. faz parte da Eu acho família. mais fácil ter pet que ter filho. Mas, enfim, né? É mais ou Nem menos por todos. aí. Eu tenho alguns problemas, mas, né? Vamos lá, vamos seguir. Estão Não. lá, estão adotados. E nem todos os pets também vai ser fácil, né? E tem animais que mudam a rotina da casa inteira. E aí é onde entram os tutores muito dedicados. É. Diabetes, tem um cão diabético, gente, muda toda a rotina da vida da pessoa. E às vezes é isso que a pessoa não pensa quando adota, né? Daqui 10 anos eu vou ter condições de cuidar desse animal. Então é um trabalho de conscientização que tem que ser feito. Ou onde come um, come dois, come três, mas será que come a mesma ração? Então, Pode comer a mesma ração, né? exatamente, né? Pode Então, comer a mesma ração. acho que o grande recado hoje realmente é adotar com consciência, né? Pensar que é uma vida, que é uma responsabilidade, é um amor infinito, é muito bom, adotem, tenham pets, mas tenham a consciência de que não é só dar ração e água, né? É um universo além, muito né? amplo, muita muito coisa. amplo. Acabei esquecendo. A gente falou da sinomose, da parvovirose. Se eu tive um pet com a parvo ou com a sino, a gente escuta que, porque ano passado eu perdi um pet com parvo. Qual é o momento que eu posso adotar outro pet no mesmo ambiente? Eu tive pet com sinomose. Foi mês passado que ele morreu. Será que eu posso adotar outro pet, né? Lá na antiga todo mundo falava, não pode adotar porque o vírus fica ali durante 10 anos, durante 5 anos, e agora, meu Deus, não vou poder ter outro pet. O que tu acha que seria interessante? Não só o acha, né? Uma opinião, mas também baseado na técnica, no conhecimento evidente. Acho que a primeira coisa, se tu perdeu um pet porque ele não foi vacinado, vacina, né? Te atenta ao protocolo vacinal. São vírus diferentes, tá? O vírus da sinomose, no quesito de limpeza, ele é bem semelhante ao coronavírus humano, né? Ele é um vírus que ele tem um envelope de gordura ao redor, grosseiramente falando, e ele é um vírus que ele pode ser morto com um bom detergente, uma boa limpeza. Então, se eu toquei num animal com sinomose, se eu lavar bem as minhas mãos, o vírus está morto. Ele não sobrevive muito tempo no ambiente, né? Ele tende a ficar mais tempo se for em ambiente úmido, mas em ambiente seco, região quente, não é um vírus que vai ficar no teu pátio um tempão. Uma boa desinfecção com sabão e água, uma água sanitária, tá tudo bem feito. E claro, né, caminha, essas coisas de tecido, ou lavar muito bem, ou descartar e comprar novo. Agora, o vírus da parvovirose, ele não tem esse envelope ao redor. Então, é muito mais difícil de fazer a limpeza dele. É aquele vírus que a gente tem que usar amônia quaternária, água sanitária, hipoclorito, né, a literatura fala até em vassoura de fogo, né, tu tem um ambiente controlado e tu fazer ali a desinfecção com fogo. Então, parvovirose, por mais que tu tenha feito uma limpeza muito boa do ambiente, às vezes tem brita, às vezes tem terra, tu não consegue limpar bem, aquele cachorro só deve ir para aquele ambiente com as 3 doses da vacina e passado 21 dias. Por mais que tu tenha limpado, eu sou muito criteriosa com parvo. Agora, sinomose é mais tranquilo. Claro que eu não vou botar um cachorro não vacinado no pátio, até porque às vezes a pessoa fala assim, tá no pátio, não saiu pra rua. Mas é tua grade. E os cães que passam de rua na frente. O teu calçado que tu andou na rua e tu não sabe onde tu pisou, tá? Mas sinomose é infinitamente mais fácil de limpar. Detergente, uma boa lavagem mata. Agora, parvo realmente pode ficar de 5 a 10 anos dentro do pátio, dependendo das condições. Se for piso frio, uma coisa para limpar. Agora, se for grama, terra, tiver madeira ali, entulho, o vírus pode persistir por muito tempo, sim. Muitas histórias. Muitas. Muitas histórias. Muitas coisas para se disseminar. Mas principalmente gritar, né? Vamos vacinar, vamos vacinar. Vamos vacinar. A vacinação é a melhor proteção, não adianta, é a melhor prevenção, é o custo mais baixo, é o mais tranquilo, né? Então, eu acho que a mensagem de hoje, a maior mensagem de hoje é a responsabilidade da adoção, que vai ser sempre, e a vacinação, né? Seja ela a prima vacinação, seja no decorrer da vida, né? Com certeza. Todos os anos, cães e gatos
com as suas particularidades, claro. Levar no veterinário, nunca fazer nada por conta. Nunca, isso é muito importante. E nem por conta do atendente da agropecuária. Por favor, gente, os veterinários estudam para isso. E eu acho que a gente está chegando aí, mas o final de um podcast não foi tão difícil quanto a gente imaginou. Não. Agradecer mais uma vez, doutor Esther, por estar com a gente. E quem precisar de um veterinário qualificado, por favor, procure a Gulosos. O doutor Esther estará lá para nos atender. De segunda a sábado, praticamente, né? Alguns sábados, todas as tardes, tá, pessoal? Qualquer coisa, prende o grito. Não deixe de seguir nosso Instagram, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Gulosos Pets, seja no Instagram, seja no YouTube. Fica por dentro de tudo que acontece lá. E agora vamos, que a gente tem paciente agendado já, né? Era pra tu dar tchau, Esther.